Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra com muita alegria o martírio de São Lucas. Hoje é festa na igreja. São Lucas, que nós acabamos de ouvir a narração do evangelho que ele, inspirado por Deus, escreveu. Lucas 10, do versículo 1 até o 9. São Lucas é o único dos 4 evangelistas que narrou aquele momento em que o anjo aparece à Santíssima Virgem Maria para perguntar para ela se ela quer ser mãe do Salvador. Ele é o único que narra o momento em que Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel. Ele é o único que narra o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que narra e que mostra Jesus no templo sendo levado para a circuncisão e Jesus aos 12 anos. É ele que, no momento da cruz, ele traz aquela frase que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os outros evangelistas não narram essa frase de São Lucas. Mas, na verdade, quem foi São Lucas? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que São Lucas, ele não foi um dos apóstolos. Dos 12 apóstolos, ele não foi. Ele foi aquele que escreveu, como eu já disse antes, esse evangelho que nós acabamos de ouvir no dia de hoje. São Lucas, ele é o padroeiro dos médicos e dos pintores, porque ele exercia essas 2 atividades. Ele é o grande autor do livro do Novo Testamento, o terceiro evangelho, porque nós temos o primeiro evangelho, segundo São Mateus, temos o segundo Marcos, o terceiro, segundo Lucas, e o quarto, segundo João. São Lucas, ele escreveu também, não podemos esquecer os Atos dos Apóstolos, o primeiro livro que vem na sequência dos quatro evangelistas. São Lucas era um homem sírio, originário da grande cidade de Antioquia. Sua profissão era a medicina.
Por isso que São Lucas ele narra com muita precisão o momento em que Jesus está no Monte das Oliveiras e Jesus começa a suar sangue. Ele traz esse detalhe. Ele sendo médico, ele mostra ali que o sofrimento de Jesus foi tão grande naquele momento que Jesus começa a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha vontade, mas a sua. Então Jesus entrou num momento de angústia tão grande que ele chegou a suar sangue. E Lucas, como médico, ele traz esse grande detalhe, que é muito importante para o entendimento do quanto que Jesus sofreu. Ele não conheceu pessoalmente a Jesus. Ele conheceu o Senhor através dos apóstolos. Ele foi discípulo dos apóstolos de São Paulo. Por isso que nós vemos lá as narrações, por exemplo, na primeira leitura de hoje da segunda carta de São Paulo a Timóteo, que nós vemos São Paulo dizendo que Lucas está com ele, ou seja, Lucas foi fiel a ele. Mas Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Porém, Lucas sempre esteve comigo. A fidelidade de São Lucas a São Paulo. Na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, Paulo chama Lucas de o médico amado. Lucas acompanhou São Paulo até o martírio, no ano 68, em Roma, isso depois de Cristo. São Lucas permaneceu firme no Senhor até o fim de sua vida. Ele viveu solteiro, sem filhos, e faleceu aos 84 anos de idade. Existem várias referências a São Lucas no Novo Testamento. A primeira delas está na carta de São Paulo, que escreveu a Filemão, versículo 24. Ele aparece também na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, que eu acabei de falar, e vemos-los mencionado também na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Uma antiga tradição cristã afirma que São Lucas foi o primeiro artista a pintar a Virgem Maria. Veja só, meus irmãos. Porque ele conviveu, ele esteve com Nossa Senhora. Na tradição fala-se que São Lucas, ele foi ao encontro da Santíssima Virgem Maria e ali ele começou a conversar com ela e ela foi narrando como aconteceu o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, como foi que o anjo veio conversar com ela e aconteceu a encarnação do Verbo nela e assim por diante. Então como ele era pintor, médico e pintor, então ele pintou, fez lá o quadro, pintou a Virgem Maria e os apóstolos também, Pedro e Paulo. Por isso Lucas é considerado também o padroeiro dos pintores. Por isso também que várias associações de artistas receberam o nome de São Lucas. São Lucas não presenciou os fatos que narrou no seu Evangelho, Lucas, capítulo 1, versículo 2. Mas, como ele mesmo diz no começo de seu livro, ele estudou acuradamente os fatos antes de escrever. É Lucas quem narra mais detalhadamente os fatos da infância de Jesus. Seus relatos sobre a infância de Jesus narram
a vida do menino Jesus desde a sua concepção no seio da Virgem Maria, até o tempo que o menino completou 12 anos. Esta parte do seu evangelho é chamada de Evangelho da Infância. Há uma tradição que diz que ele colheu os fatos diretamente conversando com Nossa Senhora, como eu acabei de dizer para vocês. Por isso, ele é também chamado de biógrafo da Virgem Maria. Toda a narrativa de São Lucas em seu evangelho é bastante detalhada, comprovando que ele estudou acuradamente antes de escrevê-lo. O livro dos Atos dos Apóstolos é considerado uma sequência do Evangelho de Lucas. Trata-se de um livro importantíssimo, pois narra os acontecimentos maravilhosos do começo do cristianismo. Narra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Se não fosse São Lucas, meus irmãos, nós não saberíamos desse momento importante em que os apóstolos começam a pregar o Evangelho, justamente nesse momento em que o Espírito Santo vem sobre eles. E aqui tem um detalhe, lá diz que Nossa Senhora também estava naquele momento. As grandes viagens missionárias de São Paulo, as quais Lucas acompanhou, que, por sinal, no próximo ano, na peregrinação, aqueles que forem no mês de março, comigo e Vanúzia, nós vamos conhecer esses lugares aonde Paulo foi nas suas viagens missionárias. E Lucas é que narra nos Atos dos Apóstolos. São Lucas também, ele narrou o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, e uma série de detalhes de fatos acontecidos no começo da igreja. Trata-se de uma narrativa emocionante e coerente que vale a pena ser lida. Uma tradição antiga da igreja cristã atesta que após a morte de São Paulo, Lucas partiu como missionário a pregar o evangelho no sul da Europa, nas regiões da Gália, atual França, Itália, Macedônia e Dalmácia. Criou comunidades e formou discípulos como aprendera com seu grande mestre São Paulo. Um antigo documento que São Jerônimo traduziu informava que São Lucas foi martirizado em Patras, Grécia, por causa de sua pregação do Evangelho. Deu a vida por causa de Jesus Cristo. Foi mártir. Derramou seu sangue por causa do Evangelho que ele imortalizou em seus escritos. Esse é São Lucas. Esse é aquele que está narrando hoje essa belíssima passagem que nós acabamos de ouvir. Jesus enviando os 72 discípulos, 2 a 2. Então ele traz essa beleza desse momento em que Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Pedi, peça, meus irmãos, para que surjam vocações santas. São Lucas traz esse detalhe desse desejo que estava no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito saber que nas diversas dioceses existe a pastoral vocacional, onde existem mulheres e homens ali que rezam pelas vocações, que acolhem as primeiras vocações e que levam essas vocações ao pároco, ao bispo. Esses dias mesmo eu estava celebrando a Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, e no final veio um rapazinho, ali ele tinha uns 13, 14 anos,
pedindo que eu rezasse para ele. Não, ele tinha uns 17 anos. Pedindo que eu rezasse para ele, que ele estava no propedêutico, ou seja, ele estava já ali no seminário, aprendendo as coisas, estudando, se preparando para depois fazer a filosofia e a teologia. Ele dizia: padre, reza por mim. E depois chegou ali os pais, junto com mais duas irmãs dele. Eu perguntei: qual é o seu nome? Aí ele disse: é Igor. Aí eu disse: Padre Igor. Aí toda a família riu. Os pais ali estavam maravilhados, encantados com esse desejo do filho um dia se tornar sacerdote. Então rezemos por esse rapaz, rezemos também por tantas outras pessoas, rezemos para que nas famílias surjam vocações à vida religiosa, à vida sacerdotal. A igreja precisa de missionários, de homens e mulheres que possam anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos, salvar almas. As almas precisam ser salvas. Lucas, que era um pagão, se converteu, começou a seguir São Paulo na vida missionária. Vocês viram, ele aprendeu muito com São Paulo. Ponto de que, como nós ouvimos, ele, depois da morte de São Paulo, ele continuou a pregar o evangelho e foi martirizado. Nesses tempos difíceis, é preciso, meus irmãos, que surjam vocações santas. Na hora que vocês estiverem rezando o terço, quando vocês forem à adoração, fazer adoração, nos seus momentos de oração, de um modo geral, reze para que muitas vocações surjam, incentivem aqueles jovens, os rapazes, incentivem eles a serem propagadores do evangelho. Incentive para que eles possam realmente despertar dentro do coração. Tem muitos jovens que eles, dentro do coração deles, existem esse desejo, mas que eles precisam do incentivo. Tem outros que precisarão despertar. E não existe vocação mais sublime na face da terra do que ser sacerdote, do que ser uma religiosa, que tem essa missão única, sublime, de se preocupar apenas com a salvação das pessoas, de levar o evangelho às pessoas, de levar nosso Senhor Jesus Cristo para que as pessoas sejam salvas. Como dizia Dom Bosco: salvai almas, dai-me almas, ficai com o resto, dai-me almas. E depois, meus irmãos, de cumprirem toda esta missão, quando chegar no céu, encontrar aquela pessoa que foi alimentada, no caso do sacerdócio, que foi alimentada com a Eucaristia, que foi alimentada com a palavra do Senhor, e aquelas pessoas vibrando de alegria diante da presença de Deus por causa daquela vocação, por causa daquele sacerdote, por causa daquele missionário, daquela missionária, aquela religiosa. Quantas pessoas precisando se despertar. E Satanás, ele sabe o valor de um sacerdote. Então ele vai fazer de tudo para denegrir a imagem do sacerdote. Ele vai fazer de tudo para que o sacerdócio seja desprezado, para que as pessoas cheguem a um ponto de não querer ser de Deus, de se decepcionar e tudo mais. A fragilidade do sacerdote é grande também. Por isso vocês precisam rezar
pela nossa fidelidade, para que nós sejamos também santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e desça sobre você. Pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que São Lucas, que está diante de Deus, interceda pelas santas e abençoadas vocações. Amém.